Então, muito bom dia para vocês. Então, essa aula de hoje é a última aula desse bimestre, né? É a aula dentro da proposta lá da nossa grade, desse calendário. Então, para a aula de hoje, a gente vai discutir portas lógicas, né? Essas portas lógicas, elas têm, né, quando a gente estava falando, elas têm, assim, elas vão colidir, em termos de assunto, tanto com lógica de programação, como aqui na arquitetura. Talvez até um pouco em introdução à informática, quando o professor fala de sistemas numéricos, tá? Em relação a bits, a ideia de representação de bits. Então, esse conceito, ele é um conceito que transita, né? Entre várias disciplinas do curso de informática. As portas lógicas, no caso aqui da arquitetura, elas trabalham com a ideia da montagem de circuitos elétricos, né? Circuitos digitais. Então, por isso que a gente disponibilizou lá na nossa página do Moodle, aquela série de aplicativos, tanto para o celular como para o computador, né? No celular, daí, se vocês têm um celular Android, né? Tem aquele do simulador e um outro que mostra assim um aplicativo educativo para a compreensão das portas lógicas. Já o Make True, que é um jogo, ele é também para o iOS. Ele serve também tanto para o Android como para o iOS. Ele é acessível, portável, né, nesses dois ambientes. Um outro aplicativo que é o DITS, que é para computador, ele também tem várias versões. Então, ele dá para o Windows, para o iOS e para o Apple, né? E ele dá também para o Ubuntu, né? Ele também é possível usar no Linux, né? Se você tem o computador com o Linux, você consegue usar. Então, o DIDS é para montagem de circuitos dentro do seu computador. Daí, né? A ideia aqui hoje é a gente discutir sobre as portas lógicas, né? A gente colocou uns resumos lá para vocês, para facilitar assim, o acesso entre as portas lógicas ali, para que vocês possam, né, ter a chance de olhar assim, sem grande dificuldade, né? É, como que são essas portas, e aí o que elas, cada uma delas faz, né? A gente vai discutir e vai montar juntos, assim, para ficar mais fácil, né? De usar, de entender. Depois aí a gente olha no material e aí faz as simulações lá. Inclusive, daí depois eu posto uma lista, né, de exercícios para a gente ir fazendo. Eu acho que agora não vai mais entrar ninguém, a gente pode começar efetivamente mesmo, né, a ideia da aula. Então, vou mostrar para vocês ali primeiro a nossa sala lá, eu vou compartilhar com vocês a sala do Moodle. Opa!
eu vou compartilhar com vocês, então, a sala do Moodle, para que vocês deem uma olhada lá e aí saibam, né, ó, como é que tá. Então, a gente teve... Ah, eu não troquei aqui a data. Então, a gente teve aqui, né, esses conteúdos de circuitos elétricos na aula passada, e eu fui passando também esses outros conteúdos. Como a gente não tinha discutido sobre eles, eu coloquei aqui tudo para essa aula de hoje, que é a aula do dia 18, não do dia 4. Né? Aquela coisa de repetir ali o tópico, no fim acabei não colocando. Então, aqui a gente tem material que está teórico, né? E as páginas aqui vão ofertar para vocês, por exemplo, né? Essa ideia dos circuitos aqui, o que são, né? Uma ideia de representação, aí associação com a ideia, né, do sistema binário, da lógica binária. Vamos só lembrar aqui, vocês estão vendo minha tela? Sim, prof. Sim, Então, sim. Então, tá bom. Vamos ver só se a gente lembra isso aqui. Então, a ideia, né, de um número binário, no sistema binário, ele tem base 2, porque são dois números representados, o 0 ou o 1, certo? Então, por isso, base 2, né? Todo o conjunto de números de uma base começa sempre com o 0, né? Na representação numérica, de sistemas numéricos. Então, o número da base é a quantidade de números representados. Então, se eu conto aqui, eu tenho um número, dois números, por isso base 2, né? Se eu tivesse base 5, eu teria do 0 até o 4, certo? Então, porque eu tenho 0, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 números representados, né? O 0 é um número representado. Então, e assim vai para a base 8, para a base 10 também, né? A base 16. Eu não sei quanto de cálculo vocês já fizeram em termos dessa questão de sistemas numéricos. Lá, em termos de introdução à informática, assim, se vocês fizeram alguma coisa nesse sentido. Responde para mim. Entendi a pergunta, prof. Vocês fizeram cálculos assim em termos de sistemas numéricos, transformar de base 10 para base 2, de base 2 para base 8, de base 2 para base 16? Vocês Acho fizeram? que não. Ah, Eu acho que Não não. lembro de nada Não, assim, não que eu não. me lembre, né? Se passou, eu não tô lembrado. Mas é quase certeza que não. tá. Então, esses cálculos, né, essa transformação de base, eu acredito que eles devam falar com vocês ainda sobre isso, né? É um conteúdo, se eu não me engano, que está lá em Introdução à Informática. Se não tiver, eu vou conversar com eles, aí a gente discute sobre isso no próximo bimestre, para que vocês tenham aqui em arquitetura também esse conceito, né? Só para evitar que vocês vejam de forma duplicada, né? Então, nessa representação de base, né, um número binário é um número que só conhece zeros e uns, né? Se a gente pensar nesse sentido, eu tenho uma facilidade, né, em relação a ter um número binário, porque eu não tenho que pensar muito, não é? Ou é zero ou é um, né? Não tem segredo, né? Ao invés, em termos de resposta, quando eu olho para um alfabeto, por exemplo, eu tenho lá em torno de 26 letras diferentes, né? Para eu pensar. E quando eu olho para o sistema binário, eu tenho só dois valores. Então, eu consigo ser mais rápido, por isso que o computador tem um processamento mais rápido por transformar em zeros e uns, né? Essa a matemática computacional dele interna, né? Então, por isso ele fica mais rápido. Os números, eles têm posições, né? 0, 1, 2, 3, assim vai, né? Então, essas posições que o número ocupa implica, né,
como se fosse assim, a ideia, né, de unidade, dezena, centena, milhar, né? Dezena de milhar, centena de milhar, né? E assim vai crescendo, né? É, essa ideia, né, da matemática, que vem da matemática. Então, 2 elevado a zero, né, vai me dar aqui, né, uma unidade, né? Que 2 elevado, qualquer número elevado a zero é igual a 1, certo? Né? Então, aqui ele tem uma unidade, ele só vai ocupar aqui um, né, espaço aqui. Então, ele vai ser ou zero ou 1 aqui. Quando eu tenho 2 elevado a 1, então eu tenho dois valores, né? Então, eu posso ocupar aqui, né, duas posições, né? Quando eu tenho 2 elevado a 2, eu tenho quatro valores possíveis, né? Então, de representação. Então, eu vou ter aqui quatro valores que podem ser representados, né? Então, no caso aqui, então eu vou ter sempre assim, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, né? No caso aqui, 2 elevado a 7. Então, é a quantidade de números que eu posso representar nesses elementos. Quando eu tenho zero, é como se eu tivesse desligado e o um ligado. Então, essa posição aqui está desligada, né? A posição de unidade está desligada. A posição aqui, né, de centena, vou supor, também está desligada, tem zero. Então, eu só acrescento aqui, né, os valores aonde aparece o 1, né, onde a posição do 1, a posição que tem 1 é que está ativa. Então, nesse sentido, né, eu vou ter 2 elevado a 1 é 2, então por isso tem o 2 aqui. Né? O 1 está aqui, então é 2 elevado a 3, então por isso aparece o 8 aqui. Né? O 1 está ligado aqui no 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, né? Então, por isso aparece ele aqui. Esse número aqui, representado em decimal, é a soma dos valores que estão na posição 1, né? Que o 1 está ligado. Né? Então, todos aquelas posições onde o 1 está aparecendo, né? Está dizendo que aquela posição está ligada, então eu vou ter aqui, né? Todos esses valores representados e vou somar todos eles. Ao término, eu consigo transformar esse número que estava em binário em decimal. Né? Então, eu consigo, esse número aqui, né? 0, 10, né? É um número, não é 10, é um zero, né? É um número em binário que, em decimal, equivale a 58. Né? Essa é uma forma de transformar, né, as bases, assim. Né? Então, as portas lógicas lidam com essa representação binária, porque ela trabalha com circuitos elétricos, né? Os circuitos integrados são programados com elas, então elas vão utilizar essa, essa combinação do sistema binário. Né? A gente pode usar aqui o MIR para a gente poder fazer um exemplo. Né? Então, vamos supor que eu tenho aqui, e esse número está em binário. Né? Professora, Não sei, eu vou colocar entre parênteses a base, porque eu não sei se ele consegue fazer aqui para mim. Como índice, eu acho que não tem essas opções de texto aqui. Né? Então, vou colocar assim. Então, eu tenho esse valor aqui, né, em binário. Prof, licença. prof, Fala comigo. Era para você estar apresentando o quê? O Miro, vocês estão vendo o quadro em branco aqui?
Não, a gente tá vendo a tabela do. Isso, agora sim. Ah, tá. Desculpa, mudei para ele, achei que tinha aparecido. Não, Não. agora estão vendo. Sim. Tá. Então, eu tenho esse número aqui, 111, que está na base 2. Tudo bem? E eu quero saber que número que é esse na base 10. Já vou mudar aqui para ficar melhor aqui. Ó, né? Tá bom? Se eu pensar nessa transformação de base, né? Então, eu vou ver aqui. Né? Eu tenho um, vou colocar uns espaços aqui. E um, né? Esse um aqui está na posição do zero, né? Esse aqui está na posição um e esse aqui está na posição 2, certo? Como a base é 2, né? Eu vou ter. A base é 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 2, né? Mais 2 elevado a um, mais 2 elevado a zero. Duas vezes 2 mais 2, né? 2 elevado a um, mais 2 elevado. Outra. 2 elevado a zero, né? É aquela regra da matemática. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2, que vai ser 4, mais 2, mais 1. Né? E aí eu vou somar tudo. 4 mais 2 vai ser 6, mais 1, perdão. Então, aqui o meu número final vai ser 7. Então, quando eu penso aqui, né? Portanto, 1 na base 2 é igual a 7 na base decimal. Tá ok essa ação que a gente fez aqui? Ó, eu tenho esse número que está na base 2 e eu quero saber quanto que equivale ele na base 10, né? Então, eu vou pegar e verificar esse número, né? E elevar ele, né? Pegar, multiplicar ele pela base 2, elevado à posição que ele ocupa, né? A posição que está aqui. E a base é 2, né? Então, aqui eu estou sempre olhando a posição, né? Posição. Né? Então, ele está esse, né? Então, a base é 2, esse 1 está representando que essa posição está ligado, então é 2 elevado a 2, né? Essa posição está ligada, então é 2 elevado a 1. Essa posição está ligada, então é 2 elevado a zero. Então, por isso aparecem esses valores aqui, né? Como resultado dessa exponenciação da base 2 pela posição que ele ocupa, né? E aí depois é só somar os valores, né, entre si. Então, isso mesmo que a gente tinha feito, né, visto ali naquele exemplo, deixa eu ver aqui.
Ah, não foi essa. Foi essa. Aqui, esse é aquele mesmo que a gente fez ali no Mirror, né? É essa mesma dinâmica que está aqui. Tudo bem? Ó, esse Tudo, mesmo, prof. esse mesmo que a gente fez aqui, né? A gente só fez com um número mais simples. A gente poderia ter pego, né? E feito outro número, né? Vamos supor. Eu quero saber esse número na base 10. Então, para fazer isso, eu tenho esse número aqui, que é 1001, né, na base 2, e eu quero descobrir qual é o valor dele na base 10. Para isso, eu vou ter que olhar assim, né? Vou repetir aqui o número, vou separar assim para ficar mais evidente a questão da base. Então, e aí eu vou elevar o 2 à posição que ele ocupa, né? Então, o 2 que é a base. Então, vai ser sempre assim, 2, né? Que é a base. Vou colocar aqui, base igual a 2, para não ficar. E aí eu vou ver. Esse número, esse 1 aqui, está em que posição? Está na posição 0, né? Esse 0 aqui está em que posição? Está na posição 1, né? Esse outro 0 aqui está em que posição? Está na posição 2, né? E esse 1 aqui está em que posição? Está na posição 3. Tudo bem? Ó, Por enquanto, sim, prof. esse 1 é posição 0, né? Se eu fosse contar assim, a posição 0, 1, 2, 3, e assim vai. Então, esse 1 está na posição 0. Deixa eu tentar colocar mais alinhado. Assim. Esse 0 está na posição 1. E esse 0 está na posição 2. E esse 1 está na posição 3. Quando eu for agora, eu vou pegar a base e elevar ao valor da posição, né, daqueles aonde, né, o número está ligado. Se eu penso que o 1 é ligado e 0 é desligado, então eu vou colocar aqui. Vai ser 2, que é a base, que multiplica, né? Aonde esse está ligado? Esse está ligado na posição 3, né? Então, então ele vai ser a base elevado a 3, né? Então, a base elevado a 3. Mais, né? Esse 2 está elevado a zero, né? Está elevado está desligado, né? Então, aqui ele não, como ele está desligado, né? Eu não coloco, ele não tem o valor da base, ele fica como zero. Zero elevado a 2, né? Mas ali está de novo desligado, então é zero elevado a 1, né? Mas aí agora eu tenho de novo ligado, então a base aparece, elevado a zero. Tá ok aqui? Olha só, né? Ó, aqui aparece a base porque o 1 está ligado, né? Então, quando tem 1, eu vou mostrar a base. E a base vai ser elevada à posição em que o 1 ocupa. Está ocupando a posição 3. Aqui, né, é a posição 2, só que o valor aqui é zero. Então, o valor da base aqui, né, fica zero, porque não está ligado, está desligado. A mesma coisa acontece aqui, né? Nessa posição 1, o valor da base, né, está desligado, então ele fica como zero, né? Está na posição elevado a 1. Já aqui,
aparece novamente, né? O 1, então ele está ligado. Então, a base volta a aparecer, o 2, elevado à posição 0. Quando eu verifico isso, eu vou ver que 2 elevado a 3 é 2 que multiplica 2 que multiplica 2, né? Mais 0 elevado a 2 é 0. Né? Zero elevado a qualquer número continua sendo 0. 0 elevado a qualquer número é 0. Mais 2 elevado a 1. Perdão, 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 1, a 0 é 1, né? A matemática é essa regra, né? Zero elevado a qualquer número é 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Né? São regras da matemática. Então, a gente vai ter aqui 2 que multiplica 2, que é 4, que multiplica 2. Né? Mais 0, mais 0, mais 1. Né? 4 que multiplica 2, 8, né? Mais 0, mais 0, mais 1. Então, agora, quando eu faço aqui essa soma, o que vai me dar de resultado aqui? Né? 8 que soma 0 fica 8, que soma 0 fica 8, que soma 1, 9. Né? Então, esse número aqui, né? Então, portanto, aqui, né? 1, 0, 0, 1 na base 2 é igual a 9 na base decimal. Né? Então, como a gente fez aqui, né, verificou, a mesma coisa acontece aqui. Então, essa parte de sistemas numéricos, né, que vocês têm. Não é isso que eu quero discutir com vocês hoje, mas só para que vocês saibam, né, como o computador trabalha, né, em termos de toda a aritmética binária, né, que é tratada. Então, eu vou voltar aqui para representar aqui com vocês a ideia das portas lógicas. Né? Então, quando a gente trabalha com as portas lógicas, né, elas têm os símbolos que são dos circuitos elétricos. Né? Essas portas são representadas assim nos circuitos elétricos. E elas têm uma simbologia na aritmética digital. Né? Então, a porta não ou not, né, ou inversora, ela é o símbolo dela é um travessão. Né? E ela é representada, o símbolo para representar ela, é esse símbolo do nada, esse triângulo deitado com a bolinha na frente. Eu posso tanto representar, quando eu faço junção com portas, assim, né? Eu posso só representar a bolinha já grudada na outra porta, ou eu posso fazer dessa forma, né? A porta eu tenho mais a porta de inversão. Tá? A porta E é uma porta onde eu tenho aqui, né? É reto aqui, né, nessa junção das minhas linhas, né, de ligação, de transmissão de energia. Então, aqui então, a porta E, na matemática digital, né, na representação de expressão, né, ela é representada pela multiplicação. Pode ser o pontinho, pode ser o asterisco, né? Ou simplesmente eu posso só colocar um do lado do outro, omitir o sinal, que ele daí representa que é a porta E.
A porta E tem uma regrinha, né? A regrinha da porta E diz assim: se e somente se as duas, né, afirmativas forem verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Então, eu tenho que ter aqui o valor verdadeiro tanto numa entrada como na outra entrada. Outra característica aqui, a porta E, ela é dita porta binária, né? Porque eu preciso de duas entradas para poder fazer o cálculo dela. Já a porta inversora, a porta não, ela é unária, né? Ela age sobre uma única entrada, sobre uma afirmativa, né? A porta E, então, ela usa duas ou mais entradas. Ela sempre vai fazer de dois em dois, mas eu posso representar um conjunto assim, né? Só que sempre eu vou estar trabalhando de dois em dois, né? E aí, aqui, a regra da porta E diz assim: as duas entradas têm que ser verdadeiras, né? O verdadeiro, o ligado aqui e ligado aqui, para que o resultado dela seja ligado. Qualquer coisa diferente disso, o resultado dela vai ser falso, né? Então, essa representação aqui a gente chama de tabela verdade, né? E essa representação aqui a gente aporta a lógica no circuito elétrico, né? No circuito digital, tá? É o símbolo dela. Essa representação aqui é o símbolo da porta não, no circuito digital, e aqui a tabela verdade dela, né? A gente tem outra porta que é o ou, né? Or, né? Ou disjuntiva, são os nomes que são dados para ela. A porta E também é chamada de and e ou conjuntiva, né? Então, a porta ou, ela também é uma porta binária, ela precisa de dois, né? Duas afirmativas para poder, né, ter a sua avaliação. E na porta ou, né, eu vou ter a seguinte regra: basta uma afirmativa ser verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Então, quando eu olho aqui para a tabela verdade, ó, se as duas são verdadeiras, ótimo, né? Bastava uma só. Quando uma é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Uma é verdadeira, o resultado é verdadeiro, né? Então, as duas sendo falsas, o resultado é falso, né? Então, a porta ou tem essa característica, essa regra, né? O símbolo da matemática digital, para representar a porta ou, é o símbolo da adição, né? E a última porta que a gente tem, todas essas outras portas são combinações, né? A última porta que a gente tem é a porta ou exclusivo, né? Também conhecida como porta shore, né? Então, a porta ou exclusivo, né? Ela é uma porta onde... na representação do símbolo, né? A porta ou tem essas afirmações, quando as linhas, né, de ligação de energia ligam com ela, há uma curva aqui, né, nessa simbologia. Então, você vê a diferença entre a porta O e a porta E, né? Elas são anguladas, né, mas aqui é reto para a porta E e aqui é curvo para a porta O. Já a porta ou exclusivo, ela repete a representação da porta ou, mas ela tem mais uma haste separada aqui, né? Então, de ligação com as linhas de transmissão, né, de energia. Então, eu tenho dois arcos aqui para representar a porta ou, né? E a porta ou tem uma outra regra que diz assim: se e somente se uma afirmativa for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Então, antes aqui, se eu tivesse as duas verdadeiras, o resultado era verdadeiro também. Aqui não, né? Aqui há a obrigatoriedade de que uma só seja verdadeira.
Eu também não, se as duas forem falsas, continua sendo falso o resultado. Então, se e somente se uma afirmativa for verdadeira, o resultado será verdadeiro. Quando a gente olha aqui para a tabela verdade, então a gente vê isso, ó. As duas são verdadeiras, né? Então, no ou exclusivo fica falso o resultado. Uma verdadeira, o resultado verdadeiro. Uma verdadeira, o resultado verdadeiro. As duas falsas, o resultado é falso. Na matemática digital, né, o símbolo da porta ou exclusivo é essa circunferência com o sinal do mais, né, dentro dela. Então, essa é a representação, né, da porta ou exclusivo. Quando a gente pensa aqui, né, na ideia das portas lógicas, né, então aqui a gente tem um pouquinho mais, né, de conceitos relacionados a essa porta, as portas lógicas, né, onde tem esse detalhamento, né? E aqui tem até uma representação em termos de programação, né? Como que essa porta é representada dentro. Né? Aqui é como se fosse assim: eu tenho dois, né, interruptores para acender a lâmpada, né? Se eu tenho a porta E, deixa eu ver aqui. Ah, não tem aqui. Se eu tenho a porta E, né, sendo ligada, então os dois precisam estar ligados para que a lâmpada seja acesa. Se um só, né, se um só tiver ligado, a lâmpada não vai acender. Né? Então, essa é a ideia, né? Vem aqui a energia e os dois interruptores têm que estar ligados para que a lâmpada seja acesa. Né? Tá? Então, essa. Na porta ou, a gente já tem daí como se fosse dessa forma aqui, né? Então, a representação vem aqui a energia, e aí basta que eu tenha um dos interruptores ligados para que a lâmpada se acenda. Né? A energia vai passar aqui e vai acender a lâmpada. Né? Se eu tiver os dois ligados, continua passando energia e ele acende a lâmpada. Os dois desligados, a lâmpada fica desligada, né? Que é essa representação que a gente tem aqui, né? Da tabela verdade. E já no caso, aí aqui é a porta não com a porta E e a porta não com a porta O. Já no caso aqui da porta ou exclusivo, né? Então, eu preciso que sei somente se uma esteja ligada. Né? Aí aqui a gente tem outros conceitos, né, que tem a ver com redução dos circuitos, que a gente não vai entrar em detalhes. Nos interessa conhecer as portas, né, os seus elementos principais das portas, para que a gente possa fazer, então, nosso depois, né, montar a nossa lógica na programação. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, aqui, né, de novo, né, agora aqui a energia não vem da linha, né, de transmissão, vem através de uma pilha, né? Se está desligado, a luz fica apagada. Se está ligado, a luz acende. Né? Essa é a representação, né, de um circuito. Né?
Na física, vocês veem, né, esses conceitos também. Eu acredito que no ano que vem, daí vocês vão ter, né, essa representação de física, da eletrônica digital junto com física, né? Então, aqui a gente tem a ligação em série, né? Esse tem que estar ligado, esse tem que estar ligado, esse tem que estar ligado, para que as luzes se acendam, né? E aqui a gente tem eles em paralelo, quer dizer, né? Então, vem energia para um, vem energia para outro, vem energia para o outro. Eles não precisam estar ligados todos para que a lâmpada se acenda. Aqui, né, tem uma representação de um circuito montado, né? Então, quando a gente fala em circuitos elétricos, a gente está falando daqueles símbolos ali e daquela representação. Nos jogos e naquelas representações que eu mostrei para vocês, né? Vocês conseguem fazer a simulação dos circuitos através através deles assim representando com lâmpadas mesmo, né? Então, nos jogos que estão ali para o celular, vocês conseguem ver, né, essa representação. Eu acho que aqui, deixa eu ver aqui, consegui digitar um circuito com vocês aqui. Eu vou ter que daí, acho que compartilhar com vocês agora a tela inteira, não só uma guia. Talvez fique um pouquinho pesado, né? Por causa de ele não estar. Deixa eu ver se eu consigo, como janela. Mas acho que não. Ah, consigo. Conseguem ver aqui a minha tela? Sim. Tá. Então, eu estou aqui num aplicativo que é o Didis, né? Que é para computador. Lá a gente colocou várias opções, né, para celular e alguns também para computador. Como eu estou no computador, então eu estou colocando esse aplicativo. Talvez esteja pequenininho aqui para vocês, né? Mas aqui ele tem, então, essas representações das portas lógicas, né? E outras incrementações ainda para completar circuitos, né? Então, eu consigo trazer para cá e desenhar, né, essas portas, né? Então, ó, deixa eu... Então, eu consigo ligar, né, uma porta na outra. Eu consigo, deixa eu ver se ele tem aqui.
Eu precisava de um para sair daqui. Para que ele mostrasse, né? Outro. Acho que esse não é o mesmo daqui. Eu queria que ele acendesse aqui. Não acende. De sair daqui era para ser o LED. Não consegui fazer ele acender. Aqui é como se fosse assim um botão de interrupção, né? A energia está
seguindo, contar um, e aqui desligado. Deixa eu tirar isso daqui. E aí? Pois eu... Ah, tá. Ele estava ligado mesmo. Deixa eu tirar daqui esse agora. Ah, ó, aí agora aqui, ó, tá desligado, tá vendo? Ele precisaria que os dois estejam ligados para que ele ligue. Tá? Como aqui tá, os dois estão zero, ele está desligado. Quando a gente colocou aqui a inversão, né? Deixa eu... Agora sim. Agora deu. Agora, fazendo a simulação, ó, tá desligado. Agora tá ligado. Porque o zero passou, os dois falsos, né? É falso. Invertendo o falso, fica verdadeiro, né? Então, agora funcionou certo. Então, o DID é um que representa essa ideia de circuitos, né? A gente pode fazer isso tanto para o... Aqui é como se fosse um LEDzinho, né? Aceso. Então, se eu mudar aqui, se eu mudar aqui para uma porta ou, os dois falsos, fica desligado. Então, está desligado aqui. Se eu ligo um, ele liga ali, né? Porque na porta ou basta um ligado para o resultado ser ligado, né? Acender as duas desligadas, ele desliga, né? A mesma coisa vai acontecer, né? Quando as duas estão ligadas, só que eu preciso, para ligar as duas, né? Eu teria que deixar essa ligada e como eu coloquei um botão de interrupção, ele não liga. Ó, né? Conseguiram perceber ali? Sim. No meu... Ó, né?
um ligado, o outro ligado, né? Os dois desligados, fica apagada a luz, porque a porta é O, né? Se eu tivesse, quando a porta é o E, então os dois têm que estar ligados para a gente, a porta E, né? Os dois têm que estar ligados, ó, deixa eu apertar aqui para cima. Ó, os dois têm que estar ligados, os dois estão desligados, a porta é E, está desligado. Se eu ligo um, continua desligado, né? Diferente da porta O. Se eu ligo o outro, continua desligado. Porque na porta E, os dois têm que estar ligados para que isso ocorra. Para que eu simule aqui, eu tenho então que fazer a inversão aqui, né? Para que a gente possa ver essa representação. Opa! Deixa eu ligar direitinho ali. Então, agora, né, se a gente fizer a simulação, ó, os dois agora aqui estão desligados, mas como eu inverti, né, falso e falso, o resultado é falso. Falso invertido, né, não falso vai ser verdadeiro. Então, ele liga aqui o circuito. Se eu mudo aqui, né, ó, verdadeiro e falso vai ser falso. Falso, não falso vai ser verdadeiro, né? Mesma coisa acontece aqui. Falso e verdadeiro vai ser falso. Não falso continua verdadeiro, né? Tá? Então, porque a gente tem aqui a porta inversora, né? Mudando o resultado da porta I. Se a gente trocar agora aqui, né, a porta para porta ou exclusivo, né? Então, ó, os dois são falsos, né? Então, no ou exclusivo, se somente se um for verdadeiro. Então, um verdadeiro ele liga. Um verdadeiro ele liga, né? Os dois falsos ou os dois verdadeiros, ele então vai ficar desligado, né? Se a gente colocar aqui para inverter também, né? Então, ó, então, no ou exclusivo, os dois falsos fica falso. Invertendo o falso, fica verdadeiro, né? Ó. No ou exclusivo, basta que um seja verdadeiro para ele se transformar em verdadeiro. Não verdadeiro vai ser falso, por isso ele desliga a lâmpada, né? Ó, ele seria resultado verdadeiro, não verdadeiro fica falso. Então, quando a gente está vendo aqui, a gente está vendo a ideia, né, de todas as nossas, de todos aqueles resultados da tabela verdade, né, para a montagem dos circuitos. E esses circuitos vão, assim, sendo feitos para as coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, né? Vocês já entraram, por exemplo, numa lojinha onde tinha um sinal sonoro, né?
A campainha liga quando vocês passam, abrem a porta ou passam, entram porta dentro da loja, né? Então, é um circuito que está ligado quando, né, tem alguém passa, interrompe a transmissão e aí, ao invés de ser um LED que acende, né, é um sinal sonoro que é emitido, né? Então, é o mesmo funcionamento aqui que essa representação de circuito está fazendo para vocês. Quando a gente tem, por exemplo, né, qualquer dispositivo eletrônico em casa, né, qualquer eletrodoméstico, ele tem lá as plaquinhas, né, que são programáveis. Então, algumas, dependendo da capacidade dessas placas, elas vão ser mais, assim, vão exigir uma programação maior, ou outras uma programação mais simples, né? O liga e desliga, né, do interruptor é essa representação, né? Não tinha energia passando, quando eu ligo, a transmissão da energia, né? Então estava falso, quando eu ligo, passa a ser verdadeiro, né? A questão de luz acesa, né, do LED que aparece, o sinal, né, luminoso, são formas de saída de representação, ah, que a gente usa. Então, toda essa dinâmica dos circuitos, né, ela está envolvida, né, dentro do nosso cotidiano em várias coisas, né? Os aplicativos, os aparelhos que vocês estão usando têm essa lógica dos circuitos embarcados dentro dela. Para a programação, né, quando, algumas linguagens são utilizadas especificamente para isso, né? E, por exemplo, a linguagem C e o C++ são algumas que são bastante utilizadas nessa representação, né? Então, essa é a ideia base, né, em termos de lógica, né, dos circuitos e das portas lógicas. O que a gente vai fazer? Então, eu gostaria que vocês baixassem, né, ou pelo celular ou pelo computador, alguns daqueles aplicativos. No celular, tem um ali que é um aplicativo educacional, né, que é bem interessante, assim, porque ele faz, além da explicação, né, esse aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui do Logic Gate, né? Então, ele tem aqui uma explicação das portas, né? E aí ele tem um conjunto de exercícios que ele permite fazer, né? Eu tenho ele instalado no celular, né? Mesmo que ele apresente algumas, acho que em inglês, né? Não tenho certeza se ele tem em português, não prestei atenção, né? Mas assim, ele é bem interessante porque ele vai mostrando, ó, você tem aqui a porta E, né? A porta E com a inversão, né? Então, ele faz essa representação de todas elas, né? E mostra, inclusive, até circuitos mais complexos, né? A proposta de circuitos mais complexos. Ele é bem assim animadinho, né? Então fica bem fácil de acompanhar, né? E aí tem uma ideia de exercícios, né? Deixa eu ver aqui. Esse outro aqui, que é esse aqui, que é de simulação, ele também permite, né, fazer a criação dos circuitos e simular. Então, aqui, ó, né, essa mesma coisa que a gente fez aqui hoje ali no DITS, né, ele faz, esse no Simulator, ele faz isso também. Então, aqui ele está mostrando, né, quem está ligado, quem está desligado,
e aqui na conexão, né, com as portas. E o resultado dos LEDs, aqui ele mostra o LEDzinho assim dessa forma, né? E aqui um arranjo de circuitos, né, de como eles estariam, e combinação das portas. Ó, então ele mostra, né, o simulator faz. Inclusive até aqui com uma ideia de saída, né, em termos de como se fosse um placar digital, coisas assim. Então ele também é bem interessantezinho de utilizar, que é simples assim e fácil de bem visual para a representação dele, né? Então, que ele mostra, né? Então, ele mostra aqui as portas, ele mostra aqui tanto a ideia das entradas como das saídas, né? A representação dessas entradas e saídas, e como que a gente pode, como aqui a gente viu ali no Jitsu, né? Para poder fazer, né? Então, ele tem essa característica, né? Então, esses aplicativos podem ajudar a ilustrar bem essas ações. E para o computador, então, a gente tem aqui tanto esse do DITES, como a gente tem um outro, deixa eu, que chama Logic Sim, né? Que também dá para a gente baixar, e ele também tem para o Windows, é, e tem um outro que é Logic Gates Electronic Simulator in Learning, que ele também serve tanto para o Windows, como ele serve para quem tem, né, o Apple, tá? Então, dá para usar nos dois ali esses aplicativos. A gente deixou, né, todas as páginas de link, né, para que vocês possam acessar lá na nossa página do Moodle, né, para que vocês vejam. Eu vou, então, postar também uma lista de exercícios para vocês tentarem fazer, né? E aí a gente pode discutir isso e ao longo dessas até o final do mês, né? Para que vocês daí depois possam me entregar essa lista daí, tá bom? Então, nossa aula de hoje falava sobre circuitos elétricos, né? Sobre essas portas. Aquele conteúdo que vocês viram sobre álgebra de Boole tem tudo a ver com isso, né? O início dessa discussão das portas lógicas, né? Que são utilizadas. A gente vai, no próximo bimestre, trabalhar um pouquinho daí com a programação dessas portas lógicas, né? Com essa programação de circuitos aqui. E daí, lá na linguagem de programação, a gente vai trabalhar daí, só que com as portas lógicas, só que uma forma um pouquinho diferente daí dentro da representação das estruturas de seleção, onde a gente toma decisões e usa as portas lógicas para fazer combinações de decisões, né? Então, esse conteúdo é um conteúdo que é bastante utilizado e é utilizado de agora em diante, não para mais, né? Então, por isso é importante a gente ir treinando e combinando como usar, né? Compreendendo a combinação dos usos dessas portas lógicas, tá? Então, eu queria saber de vocês, se vocês conseguiram acompanhar ali, né? Eu não tinha instalado antes aqui no computador, eu estava só usando pelo celular, então, esses simuladores, e aí por isso que ali no DIDES acabei não vendo direito ali, né? A ideia da representação. Demorou um pouquinho para a gente poder conseguir fazer ele funcionar, ligar ali, né? Os resultados para vocês verem.
Acho que deve ter uma simbologia mais simples para até fazer alguns mais fáceis, mas aí eu tenho que olhar melhor ele, né? Eu estava só usando o celular e ele pelos outros aplicativos. Vocês têm perguntas sobre as portas lógicas? Para o celular, eu gosto muito desse Logic Gate Introduction, e eu gosto muito do jogo do Make It True, né? Que na hora que eu uso o jogo, a ideia é todo o circuito que ele mostra lá conseguir resultado verdadeiro, né? Então, no final, os circuitos estão todos lá montados e o objetivo é que o resultado final seja verdadeiro. Então, eu vou trocando as portas, acrescentando, né, a- portas ali no meu circuito, mudando ali os valores zero, verdadeiro e falso, até que eu consiga como resultado o verdadeiro naquele circuito. Eu gosto bastante do jogo ali, desse Make It True, né? E para o computador, esse do DIDS, eu acho que ele é um dos que é bem completo. Eu, eu vi que tem muita gente que usa esse Logicsim, né? Eu não baixei ele ainda, eu tenho que usar daí no computador. Como falei, eu uso mais no celular esses, né? Acho que fica mais rápido, mais simples, assim. E, além do que, também eles são bons para a gente treinar raciocínio, assim. Então, a ideia das portas lógicas. Mas, para o computador, esse Logicsim também é bastante utilizado. Eu vi que tem, assim, muitos... o pessoal da engenharia elétrica usa bastante esse tipo de aplicativo daí, né? O DIDS também é bastante utilizado, né? Mas, assim, talvez porque ele tem, assim, uma dinâmica mais simples, né? Então, ele tem essa popularidade, mas o Logicsim também é utilizado. Tem outros que ele chama de circuitos, né? Que também é usado, só que aí ele monta os circuitos muito mais elaborados, que eu acho que não é do nosso interesse, porque no fim acabaria confundindo mais do que ajudaria o uso do aplicativo, né? Então, por isso nem recomendei ele como simulador lá para vocês, né? Tá? O que mais que vocês têm para me perguntar? Quanto mais a gente fazer, assim, tentar fazer, mais esse conhecimento, né, fica assim compreensível. Então, a minha sugestão é que vocês, se tiverem chance, né, de ter espaço no celular de vocês, baixem ali o Logic Gate Introduction e tentem daí ver, acompanhar ele, e fazer os exercícios que ele posta ali, né? Tentem fazer essas simulações que ele faz ali para vocês verem, né? Eu acho que ajuda bem a ilustrar esse conceito, né, das portas lógicas dos circuitos elétricos. E aí eu vou propor lá, né, acrescentar lá, uma lista de circuitos para que vocês tentem montar. Eu gosto de fazer assim, tanto da tabela verdade montar o circuito, do circuito montar a tabela verdade, da equação montar o circuito, da equação montar a tabela verdade. Então, eu gosto de fazer assim essa dinâmica, né? Que aqui os aplicativos não me permitem fazer isso, né? Quando a gente está em sala de aula normal, aí a gente faz no quadro mesmo e fica mais fácil de vocês tanto acompanhar e da gente usar. Mas na próxima, para as próximas atividades, né, e talvez para o próximo bimestre, a gente consiga fazer aulas presenciais
e aí a gente faça essa... possa utilizar isso, né, de forma assim para que vocês fique mais acessível para vocês. Por enquanto, nós estamos usando os aplicativos como esse recurso de ilustração para ficar mais fácil, né? Mas vocês vão ver, vocês vão gostar dos aplicativos, eu acho que é, vão achar assim, fácil de uso e vão perceber assim, as mudanças que ele faz, né, nos resultados que ele tem lá, que alcança lá. Né? Fica bem acessível. Né? Tá? E aí a gente monta a proposta, né? Eu vou colocar uma daquelas propostas que eu tenho lá para vocês, para que vocês tentem fazer, né? Tanto ou no computador ou no celular lá para a montagem do circuito, tá? Perguntem. Para a programação, né? Como é que essas portas lógicas são usadas na programação? Na programação, a gente tem muito assim, por exemplo, a questão de seleção, né? Repetição. O que significa isso? Significa assim, vamos supor que a professora Amanda de Educação Física quer que vocês verificassem quem tem conhecimento em xadrez, quem tem idade mínima de 14 anos. Né? Então, são duas condições, né? Ter conhecimento em xadrez e idade mínima de 14 anos. Então, aqui eu tenho uma porta lógica E, né, que junta essas duas afirmativas. Né? A idade mínima de 14 anos e conhecimento em xadrez. Então, toda vez que no meu programa eu tenho necessidade dessas condições, né, eu vou usar as portas lógicas. Né? Não com o símbolo elétrico dela, mas com a representação na linguagem. Né? E aí depende da linguagem, a simbologia que usa, né? A maior parte delas usa o and, o or, mas assim, algumas, o C, por exemplo, não usa, o C usa símbolos, né? Para essa representação. Né? Então, assim, esse conceito é um conceito de grande utilidade para a programação, né? Porque tanto ele vai, às vezes, eu vou ter uma repetição, né? Meu programa continua executando. E aí eu vou verificar, né? É, se o número de repetições do programa, né, não atingiu o máximo, por exemplo, no jogo, né, o número de tentativas não atingiu o máximo, ou se o usuário não clicou uma tecla de interrupção, né, para que o jogo seja interrompido. Né? Então, eu tenho aí uma porta ou. Né? Ou ele interrompeu a execução do jogo, ou ele atingiu o número máximo de tentativas para que o jogo encerre. Né? Então, você vê que a porta ou está aí inserida. Né? Não é a porta E, porque ele não faz as duas coisas simultaneamente. Né? É a porta ou uma ou outra. Ou ele usa uma tecla de interrupção, ou ele, então, atingiu um número máximo de tentativas para aquele nível do jogo, alguma coisa assim. Né? Então, um ou outro, quer dizer, né? Uma tentativa ou outra, né? Não são as duas. Né? Eu poderia até simbolizar aí como um ou exclusivo, né? Somente se uma delas for clicada, ele encerra. Né? Mas aí eu tenho uma outra ainda que poderia ser, né? Ele atingiu a vitória no jogo, daí ele encerra. Então eu tenho 3 tentativas. Né? E eu posso ter portas lógicas assim, com 3, 4, quantos eu quiser. As afirmativas, né? Elas sempre vão estar sendo combinadas de duas em duas. O resultado dessas duas vai combinar com o próximo, vai combinar com o próximo e assim vai. Né? Então,
sempre a avaliação vai ser de 2 em 2. Para as portas que são binárias. Para a porta não, que é a porta inversora, not, né? Então, ela é unária, então ela é só sobre uma, né, afirmativa. Aquela afirmativa eu estou avaliando. Ela é verdadeira? Não, ela vai ser falso. Ela é falsa? Não, ela vai ser verdadeira. Né? Então, essas em si são, né, as ações dentro na programação, isso também acontece. Né? Tá? Então, esses conceitos vão ser muito utilizados de agora para frente para a programação. Tanto aqui para a programação da parte dos circuitos mesmo, né, nas placas embarcados, que a gente chama, ou para a programação na lógica de programação em termos de programas e sistemas aplicativos. Né? Tá certo? Perguntas. Vocês estão quietinhos, só eu falando, né? E aí, cansados aí já no começo da manhã e na segunda-feira. Então tá. Eu vou então deixar vocês tentarem usar os aplicativos e os jogos. E aí, eu gostaria que vocês me mandassem, ali pelo grupo mesmo, do WhatsApp, o print de até onde, até que nível vocês chegaram lá, por exemplo, no Make It True. Isso, as perguntas, à medida que vocês estiverem tentando fazer, surgiu a dúvida, daí vocês mandam a pergunta e a gente vai ajudar, né? A ideia é vocês usarem, né, os aplicativos, os simuladores, tanto pelo computador ou pelo celular, né? Para que vocês possam, assim, ver se ficou claro, né? As tabelas verdades, as simbologias das portas lógicas, né? Como elas funcionam, tá? Então, só treinando, né? É que a gente vai poder perceber assim, entendi. Não, não entendi. Preciso de uma discussão melhor sobre isso. Por que está fazendo isso? Porque eu não consigo resultado aqui, né? Então, é assim que a gente vai, no treino é que a gente vai perceber, né? É uma habilidade. Então, ela, para ser desenvolvida, ela tem que ser executada várias vezes, né? A simulação, tá? Pergunta mais. Então, minha proposta é que vocês tentem fazer, e aí, no jogo, se vocês não baixarem lá o Make True, tentem fazer e daí fazer o print, até onde vocês conseguiram chegar, né? Até que nível do jogo vocês foram, né? Para que a gente possa ver vocês, tá bom? Então, para vocês uma excelente semana. Qualquer questões de dúvida que ficou, que vocês estão tentando fazer e aqui não entendi, eu não sei o que fazer aqui, aí você manda mensagem, a gente tenta responder e ajudar vocês, tá bom? Beijo no coração, uma boa semana para vocês aí. Eu vou então encerrar agora, né, a nossa gravação da aula.